Olá, boa noite a todos. Está começando o Persona. Sejam muito bem-vindos. Estamos levando ao ar uma série de programas especiais com trechos inéditos das entrevistas que fizemos em 2022. Sim, porque nem tudo que foi gravado durante as entrevistas coube nas edições normais do programa. Então, o que nós vamos mostrar são novas revelações e novas reflexões de artistas que constroem a cultura do nosso país. E a nossa maravilhosa equipe de produção separou esses trechos inéditos e está tudo aqui, nessas fichas. Então vamos ver o que eles selecionaram para hoje? Vamos ver! Eu vou deixar para você anunciar o primeiro convidado de hoje. Quem será? Vamos ver. Tcharam! Evandro Mesquita. Evandro Mesquita, começamos bem. Sim, o Evandro fazia parte do grupo teatral Asdrubal Trouxe o Trombone, que sempre incluía música nas suas peças. Aí, quando ele formou a Blitz, ele quis que a banda incluísse teatro nas suas apresentações. E deu super certo. Ele também fala da sua saída do Asdrubal e das primeiras músicas censuradas da Blitz. Vamos ver? Agora, a Blitz chegava com uma proposta diferente também, né? Uma performance teatral, tal coisa. Era meio que um Asdrubal musical, não era, não? Era. Como o Asdrubal fazia um teatro com uma força musical, de rock, sei lá, a Blitz começou a fazer essa música teatralizada, né? De ter as possibilidades do diálogo com as backing, a gente trouxe elas para frente. Então, essa coisa teatral, e quando a gente foi crescendo, começou a tocar no rádio, eu queria fazer uma escola de samba de rock, assim, sabe? Que tivesse aqueles efeitos, aqueles impactos todos. Então, os shows no Canecão, a gente já com o Gringo Cardia e o Luiz Stein e a Patrícia Travassos, a gente fez loucuras ali naquele palco. A gente botou um carro, um jipe, no palco do Canecão. A minha irmã, o Gringo Cardia de peruca, dirigia, e a minha irmã ia atrás com várias pernas de manequins da Yes Brasil, e ela movimentava as pernas delas e as pernas dessas modelos, né? Então, parecia que tinham muitas mulheres ali naquela carroceria, e tinha o Banduendes participando. Então, era realmente... Tinha um dublê, a gente escolhia um dublê de ginástica olímpica. Eu fiz educação física, aí eu saía dando uma rondada, né, aquela estrela, por um lado, e o cara entrava com a minha roupa, uma peruca parecida, e dava aqueles mortais, uns flicks, atravessava o palco, enquanto eu corria por trás do palco para pegar lá a saída, ainda entrava sentindo um pouco a mão, assim, como se tivesse... E as pessoas piravam, falando, caramba... Então era um circo pop, assim, sabe? Agora, em algum momento, você chegou para o Asdrubal e falou, Asdrubal, eu vou sair. Como é que foi essa hora? Sim. Então, a gente tinha gravado o Você Não Soube Me Amar, a primeira música, ainda estava naquele processo de fabricação de disco e tal, e o Asdrubal tinha um show em Recife. E a gente foi para Recife, o Barreto já estava com a gente fazendo uma percussão e a parte musical, assim, e lá a gente levou um trambique dos empresários locais, todo mundo pegou conjuntivite, então, mas estávamos numa casinha em Olinda maravilhosa, lá nasceu A Dois Passos do Paraíso, e aí eu recebi um telefonema que a música estava começando a tocar no rádio. Eu falei, pô, eu vou nessa. Então, com dor no coração, mas o Asdrubal, achei que tinha cumprido um ciclo muito legal, e era a hora de eu seguir com a banda, que era um sonho antigo também, e a música começou a tocar no rádio, e eu me lembro até hoje da primeira vez que eu ouvi no Fusca da minha tia,
ali no Leblon, a música. Eu parei, porque eu fiquei muito emocionado e daí foi embora, assim, e a banda me chamou mais, assim. Agora, no disco As Aventuras da Blitz, 1982, vocês tiveram 2 músicas censuradas. E aí vocês se manifestaram de uma forma inusitada. Como é que foi isso? Pois é. Primeiro a gente ficou orgulhoso, porque falou, pô, os censores ouviram a nossa música, que barato. Aí veio a notícia da censura e não dava para fazer outra master sem aquelas músicas e botar naquele processo todo de gravação, né, de fabricação de um disco de vinil. E o Máriozinho deu essa ideia, vamos riscar essas músicas. E eu achei ótimo, meio punk, você pegar um prego e riscar a master das 2 últimas músicas, né? Então, isso acabou sendo um tiro pela culatra, começou a ser muito falado essa atitude, né? Emblemática numa época horrível, e a gente chegou a receber até carta, a Gradiente, a Odeon, recebeu uma carta de nunca vendemos tantas agulhas, porque as pessoas botavam moeda para a agulha não pular, para ouvir o que tinha ali a mais, né? Depois saiu um compacto proibido para menores de 18 anos, proibida difusão radiofônica e tal, mas isso acabou dando um gancho bom também para a Blitz. Foi interessante essa marginalidade. E aí vocês tiveram uma outra história com a censura que envolve a faixa Betty Frígida, que é bem curiosa essa história. Pois é, no segundo disco também veio essa notícia. No primeiro tinham mais músicas, mas os advogados da Odeon conseguiam derrotar o veto e tal. Aí vetaram Betty Frígida. Porra, Betty Frígida, que saco e tal. E minha mãe, minha querida mãe, é professora feríssima, primeira mulher decana de letras da UFRJ, uma das fundadoras do André Maurois, um colégio progressista maneiríssimo, que eu tive a sorte de frequentar também, com a Henriette Amado e ela, né? E a gente escreveu uma carta para a dona Solange, que era a xerifa da censura da época, e minha mãe, com uns termos mais acadêmicos, falava, pô, é importante os palavrões, porque é um documento histórico de linguagem de uma época e tal, parará, parará. Eu acho que a tal da dona Solange, que era essa xerifa, se emocionou e acabou liberando Betty Frígida. Genial. Calma, Betty, calma. Hey, Betty, vamos tomar um grapete? Sim, honey. Calma, Betty, calma. Hey, honey, você viu que aquele boçal escreveu no jornal? Eles não Calma, sabem Betty, demais. calma. E os urubus continuam passeando a tarde inteira entre os girassóis. Maravilhosa Blitz, marcou toda uma geração. Ah, nem fale. E grande Evandro Mesquita. Sem dúvida. Mas calma, Beth, calma. Vamos ver de quem são os próximos trechos inéditos. Ítala Nandi, a musa do Teatro Oficina. Olha só, o primeiro trabalho dela como atriz na Oficina foi na peça 4 num Quarto. Ela vai nos falar também do trabalho seguinte, Os Pequenos Burgueses, e de como foi o episódio da invasão do teatro pela polícia. E ainda sobre o momento em que ela se afasta da Oficina. É muita história. Então, trechos inéditos da Ítala Nandi no Persona. Mas aí, no espetáculo seguinte, o Pequenos Burgueses, que foi um enorme sucesso, você já estava devidamente incorporada no elenco do grupo, né? Estava. E a peça estava em cartaz quando acontece o golpe militar. Que se Como é que foi esse momento? Que se comemora dia 1º de abril. Dia da mentira. Dia da mentira. Bom, então, aí, eu fazia no Pequenos Burgueses, eu fazia um personagem pequeno. Fazia Tzevetaeva. Era um personagem que aparecia 2 vezes. Bom, invade aquela
polícia toda invade o teatro, lotado, sai gente para um lado, pelo outro. E Zé Celso, Renato e Fernando tiveram que se esconder. Assim como no Arena, o Boal, o Guarneri, todo mundo. Aí a ordem era montar imediatamente outra coisa. Não pode ficar parado. Quer dizer, interromper o espetáculo. Bom, aí pensamos. Aí ficou Eti Fraser, o Chico Martins, o marido dela, e eu. E a gente, o que faz? Tivemos a ideia de ligar para o Glaucio Gil, porque tinha estreado Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera. E eu disse, bom, é essa peça que entra. Ok, estreiei. Ganhei o meu primeiro prêmio de atriz. E foi um enorme sucesso essa peça também. Mas um sucesso tão grande que voltou Pequenos Burgueses e nós fomos para um teatro ali nem me lembro quando era o nome, num outro teatro para continuar, porque a peça era um super sucesso. Uma coisa absurda. Então, agora tem uma história curiosa sobre quando o Marechal Castelo Branco, na época presidente do Brasil, foi ver a peça, Os Pequenos Burgueses, né? Que história que é essa? Nós estávamos fazendo a peça no Rio de Janeiro. Não, e tinha uma coisa interessante, que ele era um homem culto. Ele foi assistir a peça, comprou o bilhete, não tinha segurança. A Tônia Carreiro estava produzindo a nossa peça, porque a gente não tinha condições, lá no Maison de France, um puta de um teatro maravilhoso. E entra a Tônia, gente, sabe quem é que está vendo? O Marechal Castelo Branco está assistindo a peça. Ficamos todo mundo assim, falei, caraca. Fizemos a peça, ele assistiu, no final ele quis nos cumprimentar. Aí ficamos todos em fila no palco, ele foi lá e cumprimentou todo mundo. Aí quando chegou na minha vez, eu falei assim... Com qual personagem o senhor se identificou? Claro que eu estava me referindo ao personagem do Kuznet, que é um velho reacionário, né? É evidente que ele sabia que eu estava perguntando. Ele olhou para mim e falou assim... E eu fazia a Helena, que era uma revolucionária, a única avoada louca da peça. E ele falava assim... Eu sei o que a senhora quer dizer, mas cuidado para a senhora não se identificar com o seu personagem. Bela resposta, hein? Uau! Ele era inteligente. Né? Não, aí quando ele saiu, todo mundo, a gente caiu no chão de dar risada. Aí todo mundo, para mim, cuidado! Cuidado! Depois do espetáculo Na Selva das Cidades, você se afasta da oficina e parece que coincidiu aí com a vinda do Living Theatre no Brasil. Exato. Foi isso mesmo? Sim. As duas coisas tiveram influência aí na sua decisão de se afastar pouquinho? Eu tinha assistido o Paradise Now que eles fizeram. Quando eu estava estudando em Paris, eu tinha assistido eles. Eles eram demais. O que há de super teatro. Só que acontece o seguinte, aí quando eu falei assim, Zé, eles vão fazer o quê aqui? Não, eles vão aprender português. Falei, como é que é? Vieram uns 8, 9, 10, sei lá quantos. Vão aprender português, depois vão trabalhar conosco. E enquanto eles não aprendem português, a gente vai trabalhar para eles, para sustentar eles? Eu falei assim, eu não. Aí eu falei assim, Aí cheguei e botei na porta da minha casa, Yankees go home. Bem grande o cartaz. Eles ficaram hospedados no seu apartamento? Ficaram. Yankees go home. Porque aí a gente foi fazer o filme, em Prata Palomares. Então eles ficaram no meu apartamento. A Judy Malina estava com um filhinho pequeno, que é com essa coisa de liberdade, de não sei o quê, de educação. A criança fazia cocô num canto, fazia xixi no outro. Eu falava, eu falei assim, não, comigo não. E eu vou ficar trabalhando para americano? Não, já chega o que a gente faz no Brasil, chega.
aqui dentro, no. Aí botei lá, Yankees go home. E fomos embora. Graças a Deus. Bom, ali eu meio que, lá durante o filme O Prata Palomares, direção do André, é que aí teve umas desavenças entre os elencos. E aí, quando eu voltei, eu já não estava mais na oficina. Pedi a minha demissão, saí. E o Fernando saiu logo em seguida. Não, o Fernando até saiu antes de mim. O Fernando se retirou, depois eu. E fui cuidar da minha vida. Mas aí eu só entrei no cinema. Aí eu fiquei só no cinema. Dizem que é o apocalipse now. Eu quero o paraíso agora. Olha, a Ítala Nandi tem realmente muita história para contar, não? Oh, muita história. Aliás, o Persona com ela é incrível. Está lá na nossa página do YouTube. É isso aí. Intervalo. Intervalo. Voltamos já com o Persona. Pronto, estamos de volta com mais trechos inéditos das entrevistas do Persona em 2022. E quem é que nós temos agora, Cris? Vamos ver. Zé Carlos Machado. Zé Carlos Machado. Um nome marcante do teatro, do cinema e da televisão. E neste trecho inédito, ele fala da sua relação com a religiosidade e do seu envolvimento com a figura bíblica de Abraão, que ele interpretou numa novela. E tá aí pra gente ver. Agora, Zé, você é um ator que costuma ir fundo na composição dos seus personagens, na pesquisa e tal. Durante as gravações da novela Gênesis, você ficou meio isolado durante cerca de 9 meses. Você foi estudar teologia e parece que isso te trouxe até uma revelação mística, alguma coisa nessa linha. Como é que foi isso? Veja só, a minha formação é cristã. Eu fui até coroinha quando era criança, aquela coisa toda. Mas passei por, vamos dizer, sempre procurei alguma coisa que eu sinto que tem uma magia, uma questão toda que a gente não percebe isso materialmente, mas a gente pressente. Deus, para mim, não é nada, entende? Quando eu falo Deus, Deus a gente escreve com D, E, tudo maiúsculo, né? Eus, não é Deus, é Deus, 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 Deus. Os meus eus estão dentro de mim, os meus eus superiores. Então, Deus, esse Deus que se atribui lá fora, entendeu? É porque Deus, para mim, sai em tudo. Está aqui nisso que a gente está fazendo agora. Se a gente está tratando de questões mais nobres, esse Deus está muito presente. Obviamente, quando eu fui fazer essa novela Gênesis, em que eu fazia o personagem Abraão, dentro da mitologia, vamos dizer, bíblica, da formação do pensamento ocidental religioso, ele é praticamente um inspirador do cristianismo, do islamismo, né? Então, ele traz uma rede de inspiração para várias religiões, e ele é uma personagem que não é Abraão, não é o Abraão, ele é um ser humano, ele é humanizado, ele é um ser que luta pelo seu povo, é um ser que é companheiro, simplesmente. Quando vê alguém doente, imagina, você atravessar milhares de quilômetros pelo deserto em busca da terra prometida. Em busca da terra prometida nós estamos até hoje, né? Em busca de uma terra prometida, porque a gente vive tantos disparates. Onde está essa terra prometida? Então, é um ser muito icônico e muito fundamental e necessário para a gente refletir sobre ele, tirando a questão do que se quer aproveitar, do que as igrejas querem aproveitar. Cristianismo, evangélicos, não sei o quê. Existe um pensamento de apoderamento desses pensamentos bíblicos que não são pensamentos muito nobres, não, né?
A verdade é essa, né? A gente acabou de ver agora alguns pastores aí, entendeu? Pegando dinheiro do MEC, botando fotografia sua dentro da Bíblia e tal. Uma coisa escrota é a palavra, pobre, eu não sei nem, né? Quando fala, você vai avaliar isso, dá uma dor no coração, não é? Saber que o ser humano e aqueles que, teoricamente, estão discursando, estão fazendo papéis tão vis. Bom, então, o Abraão, ele exigia assim, um estudo bastante aguçado, né? Então, eu fui estudar mais profundamente a Bíblia, fui estudar mais teologia para entender um pouco mais esse ser humano. Então, ele é um ser que, na medida em que você estuda, ele levou o seu povo milhares de quilômetros em busca da terra prometida. Ele é um camarada. Está escrito isso na Bíblia, que quando ele chegava viajando, você encontrava aqueles povos primitivos, geralmente você encontrava as pessoas armadas, quem é que está chegando, que não sei o quê, entendeu, que vão ocupar meu território, e ele chegava sem arma nenhuma. Ele chegava, vem cá, vamos conversar. Acabava ficando amigos, entendeu como é que é? Ele não é um armamentista como determinados indivíduos aí querem armar a sociedade inteira, entendeu como é que é? Ele não é um armamentista, ele não é o Deus das trevas, ele não é o Deus da guerra, da destruição, não é o Deus predador. Ele é um Deus do amor. Então, isso é bom a gente refletir sobre isso, que quando alguém está pregando o armamentismo social, esse ser traz dentro de si a força da destruição, a força assassínica que está dentro de si. Então, é bom a gente ver, porque tem muita gente que quer nos liderar com esses pensamentos. E a gente está vendo o planeta inteiro sendo gerado com esses pensamentos. Isso está acontecendo na Rússia, lá com a Ucrânia, entendeu como é que é? Que os países ocidentais, para ajudar a Ucrânia, vão mandar armas, vão mandar... Ninguém fala assim, vamos desarmar. Vamos parar com tudo. Porque tem uma indústria bélica aí, entendeu, que nos rege, entendeu como é que nós estamos sob o domínio desse poder das trevas. Bom, mas o Abraão, ele então trazia dentro de si essa questão do companheiro. Se alguém estava doente, ele ia logo cuidar. Ele não pegava e falava isso, não tem doença nenhuma, como alguém aí viveu falando. As mortes acontecendo, eu falei, não, isso daí não quer dizer nada. Faz do país o seu quintal. Então, Abraão era isso. Abraão era um ser apaixonado pela sua mulher. Era um homem. E a sua mulher era uma mulher. Entendeu como é que é? Então, o masculino e o feminino, entendeu? Vinham de com uma beleza transcendental também. Ele respeitava todas as diferenças sexuais, raciais. Era um líder. Então, justiceiro, amoroso, afetuoso, temente a Deus, temente a Deus. Quando eu temo a mim mesmo, as coisas mais nobres, é porque se eu parar e pensar todo dia, toda noite, o que eu fiz hoje, eu sei muito bem o que eu fiz de bom, o que não foi bom, o que eu posso melhorar se eu quiser. E se eu fiz algum ato vil, também vou saber que eu fiz aquele ato vil. Então, Deus, ele temia esse Deus porque ele queria ir em busca do melhor para si e para a humanidade. Então, ele temia nesse sentido, né? Então, sempre que eu falava do Abraão, ele me levava, pelos meus estudos, a ver o líder que a gente não tem. Isso era uma questão que gerava conflitos com a emissora que eu falava. Porque a emissora que eu trabalhava profundamente abraça as ideias disso que está aí. E aí a gente batia de frente, porque eu falava o líder que a gente não tem. E toda vez que eu falava isso, era editado, era cortado. Então, é o líder. Abraão me deu muita satisfação, me deu muito amor, gerou muito. Eu sinto que esse amor pela humanidade, pela sua esposa, pelo aquilo que está na Bíblia de verdade, gerou muita empatia. O personagem adquiriu uma dimensão muito... E eu tenho muito orgulho mesmo de ter feito essa personagem, por mais que ela tenha sido, em alguns momentos, tenha sido editada, cortada.
Ah, belas palavras aí do Zé Carlos Machado, um dos nossos grandes atores da atualidade. Mas vamos em frente? Sua vez. Minha vez, deixa eu ver aqui na ficha. Ah, uma cineasta que também abordou em seus filmes questões religiosas, Tezuka Yamazaki. Nesse trecho inédito que nós vamos ver agora, ela nos fala como ela aprendeu com seu mestre, o cineasta Nelson Pereira dos Santos, esse processo de aproximação com as crenças e as religiões, para que ela possa retratá-las nos filmes. Com seriedade e respeito. Tezuka Yamazaki no Persona. Você dirigiu trabalhos em que a temática religiosa era muito forte, muito presente, né? O catolicismo no Pagador de Promessas, trabalhou com Umbanda, Candomblé, o budismo. E você disse que não tem uma religião propriamente dita. Como é que você se aproxima aí desses temas quando você está filmando? Eu acho que foi exatamente com o Amuleto de Ogum que eu tive o primeiro contato com a Umbanda, entendeu? O filme era todo em cima do corpo fechado pela Umbanda, que o protagonista era a ameaça que o protagonista fazia ao personagem, entre aspas, o Tenório Cavalcante. E eu fiquei muito interessada nisso, entendeu? E depois, quando fui fazer Tenda dos Milagres, que eu era cenógrafo, era coisa do candomblé. Eu conheci Mãe Menininha, eu fui nos terreiros candomblé lá na Bahia. Então, o Nelson meio que me possibilitou essa entrada nesse mundo afro-religioso, entendeu? Que eu desconhecia completamente. Tá aí o Nelson de novo. O Nelson de novo, entendeu? E eu acho que ele foi extremamente importante porque ele era uma pessoa que era completamente apaixonado pela cultura popular brasileira e valorizava tudo isso, entendeu? A Umbanda, um candomblé. E passou isso para mim e para um montão de outras pessoas, entendeu? E aí, quando fui fazer o Pagador, na verdade, era o sincretismo religioso entre o candomblé e o catolicismo, entendeu? Eu entendi que eu precisava entrar fundo no candomblé, porque o Nelson, para fazer o Amuleto de Ogum, ele foi no terreiro e pediu licença, entendeu? Sabe? O pai Erlei, que era um ator que fazia o pai de santo no filme, possibilitou toda essa entrada do Nelson na Umbanda. Quando fui fazer o candomblé, eu também fui fazer, eu fui pedir licença, entendeu? Perguntei sobre os orixás dos personagens, entendeu? Eu meio que construí e coloquei atores que estavam ligados ao candomblé para fazer parte do filme. E é incrível, porque tinha uma coisa assim que acontecia que era muito louca. Toda vez que a gente falava de Yansan, Yansan é a dona dos raios, das trovoadas, entendeu? Dos ventos, né? Toda vez que tinha uma cena assim de Yansan, ou seja, um culto que estava se fazendo para ela, qualquer coisa assim, ventava. Olha. E a gente olhava, a equipe, incrível. A gente se olhava e falava assim, Yansan está por perto, entendeu? Ou chovia, ou parava de chover, entendeu? Era tudo muito ligado a Yansan. Então, a gente sentiu isso, que a gente tinha proteção da Santa. Por outro lado, eu estava trabalhando na TV Globo, que é uma emissora estritamente católica, com o Dr. Roberto Marinho, né, ali no pedaço. E aí tinha uma cena final da história em que a Rosa, que era filha de Yansan, entendeu? E que tinha acabado de ver o marido sendo assassinado, entendeu? E levado para a igreja, ela começa a dançar e eu falei assim, ela vai descer a Yansan nessa hora, entendeu? E ela começa a dançar e a gente colocou em cima de uma grua, entendeu? Foi dançando e fomos subindo com a grua porque eu queria que a imagem da Yansan dançando ficasse mais alta que a igreja dali. Entendeu? Eu falei, não sei se isso vai passar, mas, enfim, era coisa. Então, desde principalmente o Pagador de Promessas, eu passei a entender que se eu estou fazendo um filme sobre uma temática religiosa, eu tenho que ir fundo naquilo, eu tenho que acreditar naquilo. Eu tenho que, naquele processo de 2 anos, 3 anos, às vezes até mais, eu pertencer àquela religião, entendeu? Ou àquela crença, né?
Assim foi o Pagador de Promessas, assim foi Aparecido Milagre, assim foi a Encantados, que eu trabalhei com Encantaria Marajoara, assim foi no Gaijin 2, que eu estava trabalhando com budismo, entendeu? Então, eu brinco muito, eu falo assim, não, agora eu sou budista, entendeu? Mas tem que ser, né? Porque se você está falando sobre encontrar uma verdade, a verdade está na emoção, não apenas dos atores, tem que estar também na direção, entendeu? Ai, muito bacana o que diz a Tezuka. E ela nunca deixa de mencionar a importância que o Nelson Pereira dos Santos teve na vida dela. Exatamente, é um reconhecimento, né? Bom, é sua vez agora de anunciar o próximo trecho inédito. Então, vamos lá. Taíde! Taíde, um dos mais expressivos representantes do hip-hop brasileiro. Exatamente. E nesse trecho que vamos exibir, ele fala dos seus primeiros grupos de dança, das suas primeiras rimas e de como a família reagiu quando ele decidiu se dedicar a essa arte de rua. Então vamos, que o som não pode parar. Aí tinha uma fase sem emprego, onde você podia seguir uma trilha não das melhores aí, como tantos jovens de periferia. E aí você resolve criar o teu primeiro grupo de break com um amigo, Black Panthers. Nossa. Como é que foi isso? Como é que Essa rolou? Se pintava alguma grana? Como é que era? Essa veio antes, por isso que eu te digo, que essa veio antes do Dragon Breakers, que foi aquela que a gente foi para o Barros de Alencar. Esse Black Panthers era uma equipe que nasceu de duas pessoas, né? Que era eu e o Hélio. Ah, o seu amigo Hélio. É, eu e o amigo Hélio. Então a gente saía por aí recrutando soldados, digamos assim. Então a gente ia lá para o bairro da Pedreira, onde a gente conheceu algumas pessoas que sabiam dançar e tal, a gente trazia para a equipe. Mas não era uma coisa... Não tinha aquela pretensão de, olha, vamos para concurso de dança, vamos para a TV. Não, a gente fazia para se divertir. Uhum. A gente sabia que aquilo para a gente significava muita coisa. Então, ao invés de ficar numa esquina jogando conversa fora, ou simplesmente sem fazer nada, sem criar, a gente preferiu dançar o nosso break. Aí muita gente falava, caramba, por que você não aprende a dançar alguma coisa brasileira? Eu falei, tá bom, fala pra mim aí. Frevo, onde que eu vou conseguir dançar um frevo dentro de um baile, cara? Eu admiro o frevo, inclusive é uma dança difícil, difícil demais. Difícil demais. Mas aonde eu vou dançar isso? Tinha que ser alguma coisa que fosse um pouco mais agressiva e que fosse uma coisa, como posso dizer, adequada, né? Que a gente pudesse aproveitar em qualquer espaço. A dança break, a dança do hip hop, foi o que nos deu essa possibilidade. A gente pode dançar um break encostado numa parede. Hoje, quando eu entrei lá no lugar, lá no camarim, a primeira coisa que eu olhei foi para o chão. Ao chão liso. O chão liso, me deu vontade de cair naquele chão. Tá entendendo? Então, isso tá impregnado, não tem como fugir a isso, né? Mas a gente fez o Black Panthers antes do Dragon Breakers, que foi ali nossa preparação para uma coisa mais profissional. O nome é imponente, né? Black Panthers. Black Panthers. Às vezes a gente chamava de Panteras Negras também. Bom, você já estava aí fazendo seus passos e tal, aí você começa a fazer as rimas, começa a compor. Agora, como é que isso era visto lá pela sua família, pelos amigos, pelo bairro? Eles olhavam para você de que jeito? Às vezes, a família, ela não entende muito, às vezes, porque ela convive com você na sua casa. Mas ela não convive com você na rua. Então, existe esse conflito, né? E até o conflito de gerações, né? Pô, a minha mãe, pai, avó, era uma outra vivência. E, de repente, você está sozinho na rua, com companhias, que muitas vezes ela fala, ó, eu digo para você não dar com uma companhia. E quando a sua mãe, seu pai não conhecem seus amigos, eles sempre são suspeitos, são eternos suspeitos. Né? Então, ele tem que conhecer, tem que saber qual que é o ritmo. Então, para dançar break, eu sofri um pouco, porque enquanto eu estava treinando em casa, estava tudo bem, mas quando eu saía para dançar na rua, já virava um problema, porque sempre achavam que eu estava envolvido em alguma coisa. Eu estava realmente envolvido em alguma coisa, mas alguma coisa muito boa, uma coisa positiva. Né? Mas, sabe o que é? O jovem, geralmente, ele não é levado a sério. Ele é subjugado, né? De todas as maneiras, de todas as formas. E eu tive que
persistir para que a minha família pudesse entender o que é que estava rolando, o que estava acontecendo, sabe? Mudou um pouco quando eles começaram a ver os resultados. Aí eu comecei a participar de concursos de dança, participei do programa do Barros de Alencar, participando com o Dragon Breaker, que foi a minha primeira equipe de dança profissional, digamos assim, porque já antes de ser profissional mesmo, já tinha rolado 2, né? E aí eles começaram a se ligar, era isso que você ia fazer e tal. Mas aí veio o lance da música, que aí você começa a participar, a ficar na rua por outros motivos também. Aí vem outros conselhos. Conselhos nunca são demais, né? Então a gente absorve bastante. Mas o resultado, para fechar a tampa mesmo, veio quando eu ganhei o meu primeiro prêmio, que foi um disco dourado, que para mim é o meu disco de ouro, da Chic Show. Eu ganhei no Palmeiras, olha só como o mundo é. No Palmeiras, que foi o mesmo lugar que eu vi Nelson Triunfo pela primeira vez no programa do Goulart de Andrade. Que louco, né? Louco, né? Muito louco. E eu estava naquele palco, daquele lugar, recebendo um prêmio. Eu tenho lá até hoje que diz, pela sua fabulosa performance em 88, e eu ganhei o disco em 89. É muito doido isso, né? Aí eles começaram a levar a sério. Começaram a levar a sério, viram que eu não estava ali para brincadeira e tal. E aí eles começaram a respeitar um pouco mais. Sabe o que é? Mas eu acho que isso tudo vale a pena. Eu sempre digo que você deve aproveitar tudo. Tudo, até os momentos negativos da sua vida, você tem que aproveitar. Porque tudo vai te trazer alguma coisa de bom se você souber usar isso, né? Quando eu me lembro dos tempos da São Bento, vamos dizer no começo do movimento, quando nem se pensava em videoclipe, a levada do rap era bem mais simples. Pra chegar ao metrô eu pegava buzo, o trançado no pé como eu sempre uso. Meus amigos de rua do meu lado viajavam no som que saía do nosso rádio. Assim como a Tizuca nunca deixa de mencionar o Nelson Pereira dos Santos, o Taíde também sempre cita o Nelson Triunfo, que é um pioneiro da dança de rua no Brasil. Uma referência total para o Taíde e para uma porção de artistas do hip hop. Mais um intervalo agora, voltamos já com o Persona. Terceiro bloco do Persona e vamos direto para mais alguns trechos inéditos dos programas exibidos durante o ano de 2022. Já estou a postos, vamos ver quem é? Valderez de Barros, uma das atrizes mais admiradas dos nossos palcos e das nossas telas. Interpretou a Dona Maria, a louca, na série Independências, aqui na TV Cultura. É verdade, uma bela interpretação. A Valderez foi esposa do Plínio Marcos, um dos dramaturgos mais censurados do Brasil. E nesse trecho que nós vamos mostrar, ela fala das dificuldades que eles e os filhos tiveram que enfrentar por conta da proibição dos textos do Plínio. Sim. E ela fala também algumas curiosidades sobre a primeira montagem de Dois Perdidos numa Noite Suja, a peça que projetou o Plínio Marcos em 1966. Olha, ela enfrentou umas barras bem pesadas, hein? Maravilhosa Valderez. Agora, nós lá, eu queria trazer para o cotidiano. Era muito difícil em relação aos filhos, sabe? Principalmente. Hoje, às vezes, eles falam, pô, estava o pau comendo e a gente não sabia. Eu falei, vocês não tinham idade para saber. Porque tinha escola, você não podia, sabe? Já tinha, eu me lembro... Eu misturo assuntos, vocês já perceberam. Pego cada desvio que não tem nada a ver. Mas um dia, foi acho que a primeira leitura que o Plínio fez do Abajur Lilás, ou seja, antes da montagem, antes de tudo. Mas estava Cacilda e Valmor, acho que da Versa, não me lembro quem mais, para ver a leitura que ele ia fazer do texto, tinha acabado de escrever. E aí a Cacilda... Chegou, nós estávamos pegando umas coisas na cozinha, não sei o que, tocou o interfone e eu era o porteiro falando que tinha chegado não sei quem. Eu falei, não, pode deixar subir, nós vamos ter uma reunião aqui e vai chegar mais outras pessoas. Eu falei o nome
e que a gente vai ter uma reunião. E a Cacilda do lado... Eu falei, o que ela está querendo dizer? Aí desliguei a interrupção, ela falou assim, não pode falar reunião de jeito nenhum. Você fala que é um jantar, fala que é aniversário de alguém, inventa qualquer negócio. Nunca fale que você vai ter uma reunião. É verdade. O telefone nosso era censurado, a gente sabia um cara que ficava lá na rua, num carro, vigiando quem entrava, quem saía. Então, sabe, se você vai dar uma festa, tudo bem. Agora, reunião, eu falei, bom, Cacilda, fudeu. Agora já foi. Porque agora já foi. Que eu falo sempre. Ela falou, não, você tem que tomar cuidado, não sei o quê. Mas eu vou contar um fato também, que eu não sei se eu já falei isso, que eu acho também, juntando essas coisas que eu falo de exemplo, sabe? De coisas carinhosas, amorosas que a gente recebeu na vida. Então, os meus filhos, eu tenho 2 filhos, 2 homens e uma mulher, agora já homens e mulheres, mas eram crianças na época. E o meu filho mais velho tinha uma amiga que tinha o filho mais ou menos da mesma idade, que tinha colocado numa escolinha que era um casarão, e Dona Carminha era a professora, que tinha umas filhas também professoras, juntou e começaram a dar umas aulinhas, uma coisa muito íntima. A amiga pôs o filho lá, e eu falei, também o Leonardo vai lá, não sei o quê. E ficou uma coisa... A escola era tão boa, era maravilhosa, que foi crescendo, 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 e virou uma escola. Era uma escola particular, que depois mudou até para um outro lugar, não sei o quê, cresceu bastante. E desde o início, tia Carminha sabia quem eu era e quem era o pai, o Plínio Marcos, eu não sei o quê, e nunca nenhuma objeção. Aí, anos depois, quando já tinha até mudado, a escola cresceu, tudo, eu conversando com uma mãe, eu falei, olha, eu aguentei até agora, mas acho que eu vou ter que tirar os meninos daqui, porque está ficando muito pesado e tal. Ela falou, nossa, depois do que a tia Carminha fez para você, você vai fazer? Eu falei, ela tem sido maravilhosa, porque às vezes eu ia pedir, olha, tia Carminha, esse mês não dá, esquece, filha, quando você puder, pagava quando podia, pagava o que podia, nunca ela falou, isso não era questão, né? Aí essa mãe me contou que anos antes, né, quando o Plínio estava começando a avaliar na carne, aquelas coisas todas, um grupo de mães foi falar com a tia Carminha, dizendo que elas iam tirar os filhos da escola se os meus filhos não saíssem. Olha sabe? Isso. Porque é impensável ter os filhos de Plínio Marcos na mesma escola que os filhos dela. E a tia Carminha falou assim, é um problema de vocês, se quiserem, vocês tiram os filhos. Algumas tiraram, inclusive, e tia Carminha bancou, sabe? Nunca falou nada disso para mim. Eu fui saber anos depois, porque essa mãe me contou. Então, e tia Carminha nem estava mais atuando. Quando eu fiquei sabendo, eram as filhas que estavam lá. E quando eu fiquei sabendo, eu já não podia agradecer como ela merecia. Mas eu estou fazendo uma homenagem a ela aqui, que essa era uma educadora, sabe? Ela não era uma professora. Era aquela que formava, sabe? Ela era encantadora, uma mulher excepcional. Então, esses gestos, sabe, que pode ter ditadura, censura, tortura, o que for, mas dentro de mim o que está guardado são gestos como esse, sabe? Como meu pai, minha mãe, sabe? Os amigos que sempre apoiaram a gente, Clarice, minha amiga. Esses gestos grandiosos, né? Essa grandiosidade, né? Não é? Então, isso é que a gente guarda no coração. Eu quero me formar nessas universidades. O Catan era o diretor, ele era um dos diretores artísticos lá da Tupi. E foi para ele que o Plínio deu, inclusive, o Plínio escrevia assim, manuscrito, né, com a canetinha e no papel, e era aquilo que ele apresentava para todo mundo. Até que eu comecei a bater a máquina, sabe, aquilo que ele escrevia. Mas ele mostrou para o Catan, porque
o Catan também dirigia muito o TV de Vanguarda. E o Plínio, então, estava interessado em ver se o Catan montava os Dois Perdidos ou qualquer outra adaptação que ele fizesse no TV de Vanguarda. E aí surgiu a oportunidade de montar no teatro mesmo, né? Me contaram, inclusive, que alguns dos objetos de cena e refletores, o que o Catan meio que trouxe, vamos dizer assim, da TV Não era Tupi. bem objeto de cena, era móvel mesmo, era cama, era uma coisa assim, colchão, era tudo que tinha no cenário era da Tupi. Mas tinha uma coisa também que deve ser mencionada. Eram devolvidos, ou eram emprestados, sabe? Não era... Não, eu acho que até alguma coisa... Depois, posteriormente, quando o Plínio montou lá no Arena, porque, imagina, Dois Perdidos eram 2 camas, uma pensão vagabunda, né? E 2 caras, assim, pobres, miseráveis, né? E tinha um piano de cauda em cena. Porque era no Teatro de Arena para tirar não tinha onde pôr. E ficava caro. Então o Plínio falou assim, joga umas coisas em cima e deixa aí. Tinha as 2 camas, que eu acho que vinham lá da Tupi ainda, aquelas camas bem arrebentadas, e um piano de cauda, você sabe que não tinha nada a ver. E ninguém olhava o piano de cauda, sabe? Estavam interessados no texto maravilhoso de Dois Perdidos numa Noite Suja. Vamos ao que interessa, pois vejo que estão com pressa de se livrarem de mim. Aliás, tem sido assim. Pelos séculos afora, botam o povo pra fora e me mandam pros camarim, coitadinha de mim. Que delícia ver a Valderez de Barros, de vedete, nessa peça do Oswaldo Mendes, cantando como ela só. Ai, eu ficaria horas ouvindo a Valderez. Ah, mas sem dúvida. E aí, vamos ao próximo? Vamos, deixa eu ver quem é. Bom, a gente começa o programa com Evandro Mesquita e vamos encerrar com a Fernanda Abreu. Fernanda Abreu, Blitz na veia. E no Persona ela falou sobre a origem da banda, as influências e tudo mais. E aqui nesses trechos ela fala sobre o destaque que ela gosta de dar para os músicos que a acompanham nas apresentações, a aventura, que foi a gravação do seu primeiro disco, Slá, e também das suas apresentações nos maiores e nos menores espaços de shows. Garota sangue bom no Persona. Fernanda, apesar de o Michael Jackson ser essa grande inspiração para você, você cita realmente outras referências que têm mais a ver com esse caminho que você trilhou, né? Porque em algum momento você declarou que até os shows do Michael Jackson são mais uma coisa Broadway, enfim. Quem são essas referências que você acompanhou assim e vestiu a camisa para trilhar essa caminhada? Eu acho que eu tenho um lado que tem a ver com a minha história, que é com a banda Blitz, que eu gosto dessa coisa do palco, de a banda aparecer. Então, quando eu via alguns shows do Michael Jackson e da Madonna, eu percebia que tinha o Michael Jackson e a Madonna como figura central, tinha um grande balé, né? Bailarinos, como tem a Beyoncé, tem bailarinos, né? Tem uma certa estética hoje na música pop e que muitos cantores, né, vão nessa onda de ter uma grande quantidade de bailarinos e a banda você não vê direito onde está. Eu já curto uma outra coisa, já curto Prince, por exemplo, que a banda é bem presente, né? Você tem 1, 2, 3 bailarinos, mas a banda, você consegue realmente ver ali o baixista tocando, o batera tocando, né? E aí eu também curto muito o Mick Jagger, né? Já gosto do Rolling Stones por isso, porque é um cara que tem um carisma no palco, mas a banda está ali presente. Me lembro que eu vi um show do Justin Timberlake também, que botou a banda bem presente. Então, eu curto. O meu show tem isso, a minha banda aparece muito. Assim, eu dou espaço para todo mundo, para os solos, para as pessoas aparecerem. Eu não costumo esconder meio a banda e fica um grande balé assim, junto comigo. Não é a minha praia. A minha praia já é, né, ter ali o som mesmo ali do meu lado, próximo de mim. Mesmo, né? Esse é o primeiro disco, preciso ler aqui, Slá Radical Dance Disco Club. Tinha pop, funk, dance music, temperado com sonoridades brasileiras. Isso assustou um pouco o pessoal da gravadora, né? Você até já tocou nesse assunto. Mas você bancou a ideia
Aí tem uma história que parece que eles largaram vocês no estúdio para vocês fazerem o que vocês achassem melhor. Como é que é isso? É, porque assim, o que acontecia? Antigamente, para você fazer um disco, você tinha que assinar um contrato com uma gravadora, porque a gravadora era a única companhia que tinha os estúdios. Então, assim, hoje nós temos estúdios caseiros, todo mundo pode ter um estúdio, né? Então, não tem mais a necessidade de você assinar um contrato com nenhuma gravadora, porque você pode fazer o seu material em casa, no seu home studio. Então, quando eu fui mostrar as músicas, o Jorge Deis me falou, olha, quem vai produzir musicalmente o seu disco? Eu falei, é o Herbert Viana e o Fábio Fonseca, que é um tecladista que eu conheci lá no Nota Vermelha, tocava lá no Nota Vermelha. E que eu fiz uma jam aqui em São Paulo, no Aeroanta, só de disco. A gente fez algumas coisas juntos. E eu quis que o Fábio fosse o meu produtor junto com o Herbert. E aí, o Jorge Deis falou, olha, eu nem posso me meter muito nesse som, ficar aqui dando palpite. Não sei porque, o que é isso. Porque eu não vou ficar aqui, entendeu? Falando, porque assim, sei lá como é que vocês fazem esse som aí, como é que vocês, né, programam essa bateria, programam essas sequências, programam esses teclados, programam esses samples. Faz aí e depois a gente vê. Porque eu acho que também não tinha um compromisso tão grande como era, por exemplo, fazer um disco da Blitz, fazer um disco de uma banda de sucesso, que o cara tinha que mostrar serviço lá dentro da gravadora e falar, ó, os caras vão ter que vender, Legião vai ter que vender não sei quantos mil, Titãs vai ter que vender não sei quantos mil. Ah, Fernanda Abreu está aqui, trazendo uma coisa nova, vamos ver, entendeu? A gente não precisa gastar tanto, mas também não precisa ficar ali muito em cima dela, que se der certo, ok, se não der certo, ok também. Então, eu tive a sorte de ter essa liberdade para fazer o disco que eu queria. E esse nome, Slá, né? Os caras da gravadora, mas, Fernanda, não dá para você arrumar um nome, mas... Eu falei, não, gente, é que Slá é Sampaio de Lacerda Abreu, é meu sobrenome. E parece, assim, uma sigla de um clube. Então, pode ser Slá Radical Dance Disco Club, porque é um disco de música dançante. E aí os caras falam, tá bom, vai aí, vai. Eles meio que largaram vocês no estúdio? Não, eles não sabiam muito o que fazer. Então, assim, deixa ela fazer, deixa a menina fazer, porque eu me lembro com a capa também. A capa, o Luiz chegou com uma capa PB fora de foco. Aí os caras falam, gente, vocês não estão acreditando que vocês vão pegar a Fernanda, que é linda, que acabou de sair da Blitz, toda colorida, toda não sei o quê, e vão botar ela fora de foco em preto e branco numa capa. Aí o Luiz foi lá convencer que era uma outra estética, que era um outro conceito, que era até legal, porque dissociava a Fernandinha da Blitz, que era outro som, que era backing vocal de uma banda de rock, pop, né, da Fernanda Abreu, que estava ali trazendo um som novo e tal. E aí acabamos convencendo. É tudo um convencimento, gente. Agora, Fernanda, você participou do Rock in Rio 2 vezes com a Blitz, 2 vezes com trabalho seu próprio. Teve também o Hollywood Rock, né? Foi. Não, o Rock in Rio eu já passei 6 vezes. 6 vezes. Aí estamos falando de estádios, 200 mil pessoas. Para nós, que somos meros mortais, conta pra gente, como é que é isso? Treme? É espetacular. Dá dor de barriga, dá tremedeira? A melhor coisa que tem no mundo é a mão gelada antes de entrar no palco. Cara, no dia que não tiver mais isso, sinceramente, não é mais para entrar no palco. No dia que você for entrar no palco, tipo, vou beber uma água, vou entrar no palco. Não, é legal você ficar com aquela boca seca, com aquela mão gelada, sabe? Com aquela adrenalina, porque cada show é único e pode ter 2 pessoas a 200 mil pessoas, que a entrega tem que ser total. Total. Para mim não tem meio termo, para mim não existe isso. Fernanda, está aqui, o teatro tem 1000 pessoas, tem 800 pessoas, está faltando 200 lugares. Não interessa. Fernanda, está aqui, tem 1 milhão de pessoas para te ver. Tem 150 pessoas para te ver. Ok, é a mesma entrega, é a mesma energia que você tem que entrar no palco e entregar tudo que você conseguir entregar. Porque às vezes você vai fazer um show em festival em que tem vários artistas, às vezes o cara nem foi te ver. E aí o desafio é você seduzir aquele cara que não foi te ver, que não conhece teu som direito, mas que sai dali, mas que não sai dali, né? Não vai tomar cerveja, não vai pro banheiro, não vai tá ali, ligadão, né? Então é sempre essa conquista, né? Eu acho que isso é que é legal, você entra no palco para conquistar aquele público.
para seduzir com a sua música, com a sua dança, com a sua magia do seu cenário, do seu circo que você montou, levar aquela pessoa para viajar naquela tua onda. Fernanda Abreu, Morro e Asfalto. Batuque Digital. Bom, o Persona vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Obrigada por terem ficado conosco e até lá. Viva! Viva nós! Muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito legal, muito legal. Valeu, Taíde. Foi bom pra você? Foi uma viagem. Gente, essa história do Glauber é a melhor. Nossa, essa é fantástica, né? Isso eu não contei quase nada.